Pai do Senhor, querido, Pai do Senhor, minha querida, oh glória. Irmãos, eu vim compartilhar uma palavra rápida com você. Enquanto isso, vai se inscrevendo no canal, deixando o teu like, compartilhando para chegar ao máximo de pessoas que precisam ver essa palavra. Vamos ler a palavra do Mestre, livro de Ezequiel, capítulo 37. O verso é o de número 7, diz assim: Então eu profetizei como se deu-me ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Fez um rebuliço, e se ajuntaram osso com seu osso. Amém? Como você viu aí no título, seja exemplo. Irmãos, sendo na história de Ezequiel, você vai ver o contexto. Você vai analisar que Ezequiel foi até um vale. O vale estava vazio. O vale estava morto. O vale talvez estava friento. Mas a Bíblia diz que Deus colocou Ezequiel no meio do vale. Você vai entender. Deus coloca Ezequiel no meio de mortos. Deus coloca Ezequiel no meio de um lugar que ninguém dá mais exemplo. Deus coloca Ezequiel num lugar que ninguém mais dá exemplo para ele. Tu vai entender essa mensagem agora. Sabe o que Deus disse para Ezequiel? Profetiza, filho do homem. Paulo, por que Deus disse isso, missionário? Sabe por quê? Porque se o vale não dá exemplo para Ezequiel, Ezequiel vai dar exemplo para dentro do vale. Paulo, não entendi. Calma. Se a Babilônia não deu exemplo para Daniel, Daniel entrou na Babilônia para dar exemplo para a Babilônia. Lembra de José? O Egito não dava exemplo para José, mas José deu exemplo para o Egito. Paulo continua sem entender. Seja exemplo no lugar onde você está. Paulo, como assim? Se dentro da tua casa ninguém te dá exemplo, seja exemplo você para a tua casa. Se no teu ministério ninguém te dá exemplo, seja exemplo você. Oh glória. Paulo, dentro da minha igreja, todo mundo está em pecado, ninguém me dá exemplo. Tá bom, a salvação é individual, continua lá e dê exemplo você. Paulo, na minha escola, quem é crente não dá exemplo, seja exemplo você da tua escola. Sabe por que Deus colocou Ezequiel no vale? Deus quis dizer para Ezequiel: olha, Ezequiel, o vale não vai te dar exemplo, mas você vai dar exemplo para o vale. Então, eu estou sentindo uma glória aqui. Oh, glória. Sabe por que Deus te coloca em igreja que o povo tá em pecado, que só tem fofoca, que só tem erro, que só tem bagunça? É porque Deus está dizendo: essa igreja não tem mais exemplo, mas você vai ser o exemplo dessa igreja. Oh, glória. Deus, minha casa tá assim. Tá bom, filho, tua casa não tá te dando exemplo, mas você vai dar exemplo para tua casa. Sabe por que Deus colocou Daniel na Babilônia? Deus estava querendo dizer para Daniel: Daniel, Babilônia não vai te usar exemplo, mas você vai ser o exemplo da Babilônia. É por isso que Daniel governou a Babilônia, não foi a Babilônia que governou Daniel. Deus colocou José no Egito, falou: José, o Egito não vai te dar exemplo, mas você vai ser o exemplo do Egito. É por isso, meu irmão, estou sentindo uma glória aqui. É por isso que José, que a Babilônia, que o Egito não governou José, mas José governou o Egito. É por isso que quando Jesus veio para a terra, Jesus sabia: esse mundo não vai me dar exemplo, mas eu vou dar exemplo para eles. Aí Jesus se batiza. Olha o exemplo. Jesus se batiza. Olha o exemplo de José: não deita-se com a mulher de Potifar. Olha o exemplo de Daniel: não vou me contaminar. Olha o exemplo de Ezequiel: eu profetizo. E quando Ezequiel profetizou, o ruído veio. E quando Daniel, aleluia, estava na Babilônia com propósito. Quando Daniel começou a dar exemplo para a Babilônia, ele governou. Quando José deu exemplo para o Egito, ele governou. Sabe o que Deus está dizendo? Quem tem exemplo, quem dá exemplo, tem dupla honra. Então eu não sei o que você está enfrentando, não sei o que lugar onde você está, mas você não deixa o ambiente te mudar, mas muda você o ambiente. Seja exemplo. Seja exemplo, seja exemplo. O ambiente não te dá exemplo, mas seja você exemplo do ambiente. O ambiente está morto, mas traz você vida. O ambiente não tem Deus, mas traz você o Espírito. O ambiente está frio, traz você o fogo. Eu trago essa palavra para você meditar. Seja exemplo no lugar onde você está. Amém, meu querido? Se inscreva nesse canal. Deixa o like para fortalecer. Compartilhe esse vídeo, comenta aí embaixo. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que precisam escutar. Deus, do mesmo jeito que Ele está falando com você aqui de uma forma sobrenatural, Ele falará com todos e com todas. Seja exemplo e você verá a glória do nome santo do Senhor. Amém? Eu sou o missionário Paulo, esse é o canal Salvando Almas.
para o trono de Deus. Deus te abençoe, tua vida, tua casa e tua família. Deus abençoe, meu querido.